Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide. Gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venham deixar o seu comentário e também o seu like. Compartilhe, se inscreva para cooperar com esse canal. Então, eu vou ler uma palavra que tem o título de Deus continua soberano. Nós estamos vivendo nesse momento crítico, momento de rumores de guerra, momentos que tem presidente que está sendo caçado e preso, presidente que está caindo do seu poder. Aqui na Bíblia nós encontramos no livro de Daniel, um presidente, um rei, no caso, naquela época era rei, que ele se achava soberano, ele se achava Deus, e ele criou então uma estátua de ouro e fez com que o povo todo se dobrasse, se ajoelhasse perante aquela estátua. Mas não sabia ele que existia alguém que realmente era Deus, que realmente era soberano e que não aceitava esse tipo de coisa, tipo de idolatria. Mas Deus, ele está no controle de tudo. Então Daniel, escreve então no seu livro, que é o livro de Daniel, nos ensinando que Deus, ele está no controle de tudo, que nada é maior do que Deus. Deus é soberano. Então vamos ler aqui em Daniel capítulo 2, verso 21 e 22, que diz assim: Ele quem faz mudar o tempo e as estações, é Ele quem põe os reis no poder e o derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. É Ele explica mistério e decretos, e conhece o que está escondido na escuridão, pois Ele mora na luz. Então Daniel está falando aqui de Deus, que Deus, ele é soberano. Deus é quem muda as estações e é Deus que está acima de tudo. Então o rei Nabucodonosor, ele teve então um sonho, e ninguém conseguia então discernir ou entender aquele sonho do qual o rei Nabucodonosor teve. Então o rei mandou então matar todos os sábios, e as autoridades daquela época, que eles não conseguiam adivinhar ou entender aquele sonho do rei. Então eles mandaram chamar Daniel, e Daniel foi usado por Deus então para discernir, para interpretar então aquele sonho, o sonho do rei Nabucodonosor. Então através de Daniel conseguiu então salvar todos os sábios, porque como Daniel então traduziu ou interpretou aquele sonho, então os sábios da Babilônia, eles foram então salvos de ser morto. Então todos os sábios do reino Daniel foram salvos. Daniel então ele escreve esse versículo dizendo que Deus muda o tempo e as estações. Ele remove reis, ele estabelece reis, então ele concede sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então Deus, ele trabalha no oculto. Deus, ele sabe aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não podemos ver. Deus, ele consegue ver, porque ele trabalha então no oculto. Deus, ele controla a história, nada acontece por acaso. Na época de paz, ou de crise, ou de crescimento, ou de espera, então está sob o domínio de Deus. Deus, ele tem o poder, então ele controla toda a pessoa, todo ser humano, porque todo ser humano ele é limitado. Então governantes caem, então sobre a sua soberania, sobre a soberania de Deus. Então todos acham,
reis, aqueles faraós daquela época, todos os governantes nos dias de hoje, eles acreditam então que eles estão sobre o controle de tudo, sob o domínio de tudo, mas eles estão errados. Quem tem o controle de tudo, quem tem o domínio é Deus. Deus, ele continua soberano, mostrando que ele governa então acima de qualquer autoridade terrena, né? Sendo que a sabedoria vem de Deus, né? Quem busca o entendimento com a humanidade, né? Recebe a direção de Deus. Deus está então no controle do tempo, da liderança humana. Deus conhece então aquilo que, né, ninguém mais pode ver, né, as intenções do coração, né? Então Deus, ele continua, né, no controle de tudo. Deus habita na luz, Deus está na luz e através da luz ele tem o domínio de tudo, ele vê o oculto de cada pessoa, de cada autoridade. Então não se assuste, né, quando vocês verem rumores de guerra, né, quando você vê presidentes subindo ao trono e presidente caindo, né, então Deus está no controle de tudo, né, então nós estamos rumo ao Apocalipse, né, são princípios de dores, né, então isso aí nos dá o sinal então que a vinda de Jesus Cristo ela está bem próximo. Então Jesus está se preparando para vir buscar a sua igreja. Então nesse momento, né, nós estamos passando então por momentos difíceis, momentos de guerras, muitos países estão entrando em guerra, né, as pessoas estão aflitas, né, mas isso aí é Jesus chamando, né, para que venha aceitá-lo, para que ele venha subir juntamente com Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus ainda, corra, aceita Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja e que você esteja juntamente com essas pessoas, com a igreja que vai subir ao céu no arrebatamento. Então todas essas guerras que você está vendo, isso não é por acaso, isso é permissão de Deus, porque Deus ele está no controle, Deus ele continua sendo soberano, mesmo dentro dessas guerras, mesmo dentro dessas perseguições, mesmo dentro, né, de governantes sendo presos, né, governantes subindo e governantes caindo. Ali Deus então ele está no controle e Deus continua sendo soberano. Então que Deus venha te abençoar, né, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.